Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 30 de junho. Agora na Espanha são 11 horas e 31 minutos, no Brasil 6h31 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas engrenou numa tendência de alta no meu indicador Lianov Trends. As bolinhas migraram para baixo e a gente já rompeu a aresta superior da nossa cunha que estava linkando esses topos aqui, formando uma LTB, que estava desenhando a aresta superior do nosso triângulo. Chegamos a fazer a máxima em 31.282, superamos aquele topozinho ali, chegamos a bater 31.200, não, a gente ainda não conseguiu superar o cume do triângulo em 31.431, mas pela agressividade com que a gente avançou aqui para esse setor das uppers da banda de VWAP semanal, é bem provável que o próximo candle já vá avançar para cima de 31.431. Se romper 31.431, aí é chapéu pro palhaço, só para em 36 mil dólares. O squeeze está iniciando uma bela amplitude ondulacional compradora. No semanal, tá bonito o gráfico. Vocês vejam que agora, com esse corpo real aqui avançando para cima da linha superior da nuvem, que é uma resistência, a nuvem de Shimoku no semanal também é uma resistência, se transpassar 31.500, aí, gente, é chapéu pro palhaço, só vai parar entre 36 mil e 40 mil dólares, que é o patamar da penúltima lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Vamos agora olhar no Renko, que é um gráfico atemporal, e aqui no Renko de 1.000 dólares, é um gráfico que não tem, com box de 1.000 dólares, é um gráfico que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Por isso ele retrata de forma muito mais fidedigna a inércia movimentacional. Vocês vejam que se bater 32 mil dólares, agora a máxima de hoje chegou a 31.200 e... bateu na máxima dessa madrugada 31.282. Se bater 32 mil dólares, a gente vai avançar com mais um box comprador e aí vai ser, com certeza a gente vai desenhar a onda 5 aqui, que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Vamos ver o diário agora. O diário claramente está rompendo de forma ascendente a nossa cunha. Muita gente naquela agulhada do dia 28 de junho, onde a BTC mal encostou na upper do canal de Keltner, ou seja, mal incursionou para dentro do canal, muita gente encheu o canal aqui com mensagens dizendo que a BTC perdeu o viés de alta no curto prazo. E eu reportei, gente, a gente está testando a base de um triângulo, isso aqui vai romper para cima, as três linhas do canal seguem agressivamente apontadas para cima, a nuvem na projeção está abrindo a boca de jacaré, e mesmo assim, muitos shortados acabaram aumentando a mão no sentido short, e agora, obviamente, estão sendo todos liquidados. O dinheiro dos shortados é muito bem-vindo, mas, e outra, mesmo quem não faz short, quem fica naquela de desembarque, reembarque, desembarque, reembarque. Quem saiu da Solana nessa agulhada da BTC aqui, ó, em que ela bateu 29.858 há 2 dias atrás, dia 28 de junho. Quem saiu da Sol e tá voltando agora, tá perdendo pelo menos 25% do patrimônio. Então não é esse procedimento de desembarque e reembarque é entregar o patrimônio cripto para os baleias. No intraday, a BTC tá um reloginho maravilhoso. Ontem, todos os sinais na sala de sinais fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Hoje tá um reloginho, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, a Coinbase agora entrou na briga da Apple Card e está oferecendo 4% de rendimento ao ano em USDC. Essas novas corporações não estão presas àqueles treasuries, aqueles bonds mais antigos que pagavam uma taxa nominal quase irrisória de 0,25, 0,5. Então eles podem desafiar o sistema bancário e tá havendo uma verdadeira migração de trilhões de dólares em depósitos
de clientes saindo do setor bancário e indo para a Apple Card e agora para a própria Coinbase, que está oferecendo 4 trilhões, está oferecendo 4%, atraindo trilhões de dólares, já que 4% ao ano em dólar, em USDC, uma stablecoin, não é para qualquer banco nos Estados Unidos. E a Bolsa de Chicago, a CME Group, vai oferecer futuros de ETH ancorados em BTC. Eu vou repetir, futuros de ETH em BTC. Paulatinamente a Bitcoin está substituindo o dólar norte-americano até na referência cotacional na Bolsa de Futuros de Chicago. É muito interessante esse par de futuros, porque são pouquíssimas as altcoins que, de forma consistente e paulatina, conseguem superar a sua cotação em BTC. A ETH é uma fortíssima candidata agora com esse par de futuros, é uma forte candidata a parear a expansão da sua cotação, o crescimento vegetativo do seu market cap em relação a BTC. Justamente porque no curto e no médio prazo, normalmente qualquer altcoin contra a BTC perde. As altcoins elas têm movimentos espasmódicos, elas avançam em períodos curtos de tempo muito contra a BTC, mas depois vegetativamente elas vão perdendo a relação cotacional com a BTC. Então vocês podem olhar o gráfico da Solana, da própria ETH, elas têm movimentos espasmódicos, elas explodem contra a BTC, depois ficam longos períodos de tempo perdendo valor cotacional em relação à BTC. São poucas altcoins que têm condições de fazer frente cotacional contra a BTC. Mas enfim, e o mundo, as criptografias e o mundo cripto como um todo está se transformando numa tábua de salvação para cidadãos africanos. Muitos países sofrem reveses econômicos, não só na África, na América Latina, no caso da Argentina, também. O CEO da Bolsa Cripto Yellow Card disse que na África a criptomoeda não é cassino, como pode parecer no Ocidente, já que a volatilidade das divisas das moedas fiat soberanas locais às vezes é maior do que a própria volatilidade da BTC. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o núcleo da inflação da zona do euro acelera novamente em novo revés para o Banco Central Europeu. A inflação na Espanha especificamente deu uma arrefecida, mas na Alemanha deu uma bela acelerada. E a Rússia vai manobrando para controlar a oferta mundial de trigo. 1/5 de toda a produção de trigo do planeta virá da Rússia e o Kremlin está tentando exercer um maior controle sobre a próxima safra. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E os Estados Unidos estão vivendo uma crise, um drama inédito. Ninguém mais quer se alistar e entrar nas fileiras das Forças Armadas Americanas. A crise no recrutamento militar afeta até a família dos veteranos, que não querem que os seus filhos se juntem às fileiras das Forças Armadas norte-americanas. É uma crise que não tem precedente. Nunca o desinteresse por ingressar nas forças norte-americanas foi tão alto. E agora o Pentágono se esforça para manter um canal de comunicação com as famílias, com os cidadãos, principalmente com famílias que possuem jovens em idade apropriada para o ingresso nas fileiras. Enfim, o ABTC aqui no 6 horas claramente está promovendo o rompimento ascendente da nossa cunha. A próxima parada é 36 mil dólares. Eu avisei que seria chapéu para o palhaço, então é para lá que a ABTC está indo numa subonda 3. Então isso aqui foi uma onda 1, a gente desenhou a onda 2 bonitinho como tem que desenhar. E a onda 3 vai levar para 36. A boca de jacaré está se abrindo bonito lá na projeção de 26 períodos. Essa nebulosidade esverdeada lá na frente vai representar o nosso mais poderoso suporte. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XRP, ADA, Shiba Inu, Chile, que tem muita gente pedindo, TRX que eu não fiz ontem. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.